Guarizo. 2h42. Março é o mês da mulher, mas esse é um assunto para a gente falar durante todo o ano. Um estudo, uma pesquisa, um estudo realizado por uma pesquisadora da Unicamp mostra como registrar a ocorrência e o jeito de registrar a ocorrência sobre um caso de violência doméstica pode influenciar e otimizar o processo para esclarecer crimes, identificar autores e oferecer suporte à justiça para futuras condenações. A autora dessa pesquisa é Camila Busnardo. Ela está com a gente ao vivo aqui no Estúdio CBN. Camila, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Agradeço o interesse no meu trabalho e estou disposta, a colaborar com a reflexão de um tema que é tão candente, sobretudo atualmente. Você, além de pesquisadora, é escrivã de polícia também, né? Isso, sou escrivã e eu atuo na Delegacia de Defesa da Mulher do interior de São Paulo, na cidade de Americana. E tendo contato com essa seara e também em função da minha formação em letras e em direito, procurei olhar essa realidade que me rodeia aqui, na qual eu estou inserida. Camila, e a forma de se fazer o BO, Porque sempre quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala também que o número é subnotificado porque muitas mulheres têm medo de denunciar. E aí, chegando na sua pesquisa, a gente observa que, além de registrar o BO, tem a maneira correta de registrar esse BO para que o crime seja esclarecido e que a mulher fique em paz, né? Sim, é muito importante ter uma cautela, e a técnica também, jurídica e policial, no momento da confecção do registro, do documento policial, que é o chamado boletim de ocorrência. Quanto mais cuidado no uso da linguagem, no léxico, na preocupação com as formas de enunciação da narrativa, do discurso, maior a probabilidade de o BO ser bem redigido e, consequentemente, de a situação que é redigida documentalmente ser fidedigna à realidade, de forma que isso possa garantir a materialidade do crime. E quando isso ocorre, por vias de consequência, o que é que nós observamos? Um êxito maior, ou uma possibilidade de êxito na persecução criminal, ao longo de todas as etapas de investigação e responsabilização do acusado, que perpetra o crime contra as mulheres. Então é muito importante isso, ter essa cautela e essa técnica também. E claro, a empatia no atendimento, às vítimas que já chegam, geralmente... Perdemos contato com a Camila? Vamos tentar... Não, tá de volta. Oi, Camila. A vítima já chega... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, a vítima já chega abalada, era isso que você estava dizendo quando caiu a sua conexão, né? Isso, geralmente elas já chegam muito fragilizadas, em função da violência que é praticada diuturnamente. Então, obviamente, é fundamental também que o atendimento seja humanizado, que haja uma empatia, não só na esfera da segurança pública, mas em todas a rede, a chamada rede de proteção, todas as esferas, inclusive socioassistenciais, Camila, hoje a gente tem uma modalidade também que é fazer o boletim de ocorrência online, A pessoa conseguiria fazer com a mesma linguagem que, com essa empatia que ela recebe na DDM, por exemplo, poderia sair da mesma maneira para poder dar todas essas ferramentas aí para uma investigação? Então, Marco, quando o registro é feito online, na realidade é a própria vítima que redige, que escreve, Então, ela acessa o site da Polícia Civil e tem um passo a passo para a elaboração do BO. Então, o que acontece? Se a própria vítima, às vezes, não detém muito conhecimento de informática, pode ser que ela sinta dificuldade. E pode ser que a linguagem por ela utilizada seja mais próxima da linguagem coloquial, Então,
isso varia, né? Mas se a pessoa prefere comparecer pessoalmente até a unidade policial, ela pode procurar sim, né? Tanto as delegacias especializadas no atendimento às mulheres, como eventualmente em plantões policiais, se as delegacias especializadas estiverem fechadas, porque nem todas as cidades possuem DDMs que funcionam 24 horas, né? Então, o recurso do BO online é mais uma forma de garantir o acesso, né, às vítimas, que por N motivos não conseguem, às vezes, se deslocar até a unidade policial. Então, assim, tem essa possibilidade, né, para a vítima. Bom, o seu trabalho, né, de mestrado, que fez essa pesquisa, ele se chama Tecendo Vozes e BOs, a ressemiotização da violência semiótica contra a mulher em redes sociais online. Sobre esse trabalho, né, qual foi a conclusão que você fez depois de ouvir essas mulheres, de levantar essas informações que você conseguiu? Bom, eu acho que é importante eu contextualizar um pouquinho, né, brevemente. Claro. Então, a minha pesquisa, ela é fruto da minha dissertação de mestrado, dentro da área da chamada linguística aplicada, que é uma área vocacionada mesmo às questões sociais, né, políticas, que perpassam instituições. Então, daí também, né, a figura da instituição policial. E é uma área também de pesquisa interdisciplinar. Então, foi muito positivo para mim, porque a minha formação também, né, é interdisciplinar, vem dessas duas esferas, né, da área da linguagem, das letras e do direito. E eu procurei na pesquisa, né, assim, o que foi a pergunta de pesquisa norteadora foi, então, procurar refletir sobre de que maneira a violência verbal ela é ressemiotizada nos boletins de ocorrência, do ponto de vista do discurso, né, dos enunciados, do uso das ferramentas tecnológicas, do uso dos anexos. Então, o conceito da ressemiotização seria esse percurso, né, do registro de uma violência, que começa desde a etapa em que a vítima comparece, por exemplo, até uma delegacia e relata oralmente o que ela sofreu. Então, a partir daí, nós temos as outras etapas de filtragem, né, de moldar essa narrativa a um tipo penal, né, para, digamos, encaixar aquele fato dentro de uma capitulação jurídica do que é considerado crime. Para daí, então, dar origem ao registro do documento oficial, que é o BO, né, que, por sua vez, depois pode dar origem a um inquérito e que vai ser o início da persecução criminal, porque depois da etapa policial, né, pode ser iniciada a fase de processo efetivamente. Então, eu procurei analisar no trabalho esse olhar, né, para entender também, para conscientizar a todos que a violência ela vai muito além da violência física, né, da chamada lesão corporal. Então, a violência semiótica, que seria essa, digamos, simbólica, né, que é perpetrada através dessas modalidades multimodais, né, de imagens e sons. Então, ela é praticada com o uso de ferramentas, hoje em dia, tecnológicas, aplicativos, enfim, redes sociais. Então, para chamar a atenção que essa violência semiótica é tão violenta quanto a agressão física, por exemplo, né? E daí também a importância de nós pensarmos sobre a própria mediação da tecnologia nesse processo. Porque, por exemplo, as ferramentas das redes sociais, né, até os algoritmos, embora eles não sejam concebidos propriamente, né, como responsáveis pela violência, mas o uso que se faz deles é violento, né? Então, os agressores, o que eu notei, né, ao longo da pesquisa, quanto maior o grau de letramento técnico, né, de conhecimento desse acusado da violência em relação à tecnologia, maior vai ser a violência que ele vai praticar contra a mulher. Então, eu analisei casos de violência dos chamados crimes contra a honra, né, que são a injúria, a calúnia e a difamação, nesse ambiente virtual. Então, hoje em dia, o virtual e o real, assim, o material, estão intrinsecamente relacionados, né? Imbricados um ao outro. Então, a realidade não se dissocia mais do online, inclusive nesse âmbito jurídico e policial, porque essas modalidades delitivas vêm sendo
praticadas cada vez mais nesse universo do online, né, através dessas redes sociais. Então, eu procurei abordar essas questões, chamar atenção para isso, né? E aí, obviamente, né, a figura central nesse processo todo da ressemiotização é a figura dos escrivães, porque são sujeitos letrados, né, que exercem um papel fundamental nesse processo todo, nesse percurso de redigir, de selecionar, de orientar, né, de ter a empatia ao recepcionar, de ter essa cautela na redação do próprio BO, a verificação dos anexos, né, porque os anexos, eles corroboram, eles acentuam o caráter da violência sofrida pela vítima. E esse cuidado, Camila, não significa abrir mão de expressões pesadas, né, de palavras fortes que tenham sido usadas contra essas mulheres, né? Exato. Inclusive porque é muito importante que isso seja redigido da maneira como foi dito, né, para a vítima, sem amenizar. Porque justamente o crime consiste nisso, a injúria, né, os xingamentos, as ofensas verbais, a injúria ela se materializa exatamente nisso, né, nos dizeres que são ofensivos. Então eu não posso suavizar a expressão que a vítima está me relatando no BO, eu tenho que dizer exatamente o que ela ouviu, porque aquilo macula, né, a subjetividade dela, né, então afeta tanto a honra objetiva quanto subjetiva. Então é muito importante sim que a ofensa seja transcrita, tal qual ela foi dita ou escrita, né, na mensagem, ou conforme consta no anexo, para que haja para que seja real, fidedigno mesmo, entre o que está sendo relatado e o que está sendo documentado. E o mais interessante disso tudo é saber que não fica impune, né? Porque se a mulher ela já vai fazer a denúncia, significa que ela não está acobertando, né? Aí tem que usar as ferramentas corretas, né? Sim, muitos casos, né, como você mesmo mencionou no início, acabam ficando subnotificados, isto é, sequer são registrados, né, nas instâncias qualificadas para tanto. Então, uma vez que a vítima possui a consciência, né, que ela sabe dos seus direitos, ela pode pleitear, né, fazer valer o seu direito. E como é que isso é feito? Então, na esfera policial, né, digamos que o pontapé inicial é justamente essa formalização, que é o registro do BO. Então, daí, então, né, a gente vai levar a cabo esse processo de investigação jurídico-policial para tentar, né, na máxima medida possível, responsabilizar efetivamente o acusado. E, nesse sentido, a tecnologia também tem o lado que auxilia, né, a salvaguardar a materialidade do crime. Então, os prints, os anexos, eles estão ali dizendo, olha, estão robustecendo, né, o relato oral da vítima. Então, eles devem, sim, ser anexados ao procedimento, sempre que possível. Camila, sempre que a gente fala sobre isso, tem alguém ouvindo a gente que se identifica, que se identifica com o que a gente está falando, né? E não ainda se identificou para a polícia e precisa chegar a ela. Para ter as informações, né, a maneira correta de redigir esse BO, como procurar essa pesquisa que você fez ou a quem procurar para que a mulher possa chegar a fazer da melhor maneira possível? Digamos, canais oficiais para denúncias, né, nós temos vários. Então, no âmbito da segurança pública, né, as vítimas podem procurar orientação, tanto em relação, por exemplo, à Polícia Militar, às guardas civis metropolitanas, diretamente junto à Polícia Civil, né, comparecendo a uma delegacia de polícia. Se preferirem, podem, então, registrar na delegacia eletrônica, né, e, às vezes, também podem buscar algum tipo de orientação na rede socioassistencial. Então, às vezes, junto a CREAS, CRAS, né, centros de atendimento psicossocial. Normalmente, essas redes são muito articuladas. Então, com certeza, quem quer que seja, né, a pessoa que recepcionar essa fragilidade da vítima, vai orientá-la, né? E existem também os canais de denúncia, né, que são absolutamente sigilosos. Então, tem o Disque 100 e o Disque 180, né? E eles dão ensejo também a apurações, tá bom?
Tá certo, são dicas importantes e uma pesquisa muito importante, mostrando também, né, a eficácia de se fazer o BO da maneira correta para que a mulher não seja mais importunada dessa forma. Conversamos aqui no estúdio CBN com Camila Rebeca Busnardo, ela é pesquisadora da Unicamp, do IEL, né, e também escrivã da DDM lá de Americana. Camila, muito obrigado por nos atender, pelas informações muito importantes que você trouxe aqui para a gente. Uma boa tarde. Agradeço a todos os ouvintes. Me coloco à disposição se houver dúvidas. Podem me procurar aqui na unidade policial. O meu trabalho também está disponível, né, na universidade. E o meu orientador é o professor Marcelo Busato, que pesquisa a questão da linguagem, das tecnologias também. Tá ok? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado você pela participação aqui com a gente. Agora são 2h58, obrigado ao Zé Carlos, obrigado ao Cristiano que estão participando. Vamos fazer um intervalo e a gente já emenda o Repórter CBN e depois tem mais Estúdio CBN para você.